Nesse exercício do Enem 2012 sobre mobilidade urbana, o exercício está falando sobre o metrô. E ele diz que no primeiro trecho, esse metrô tem aceleração constante. Se tem aceleração, o primeiro trecho tem que ser movimento uniformemente variado. No segundo trecho, ele fala que tem velocidade constante, logo tem que ser movimento uniforme. E no terceiro trecho, ele fala que tem uma desaceleração. Desaceleração é uma palavra que vai te indicar que é um movimento uniformemente variado, pois existe uma aceleração, mas negativa. Logo, a palavra desaceleração. Então, eu tenho que lembrar como são os gráficos de posição em função do tempo do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Do movimento uniformemente variado, caso você não lembre, assista a videoaula de movimento uniformemente variado. E caso não lembre de movimento uniforme, também assista a videoaula de movimento uniforme no site gilbertopadilha.com.br. No movimento uniformemente variado, o gráfico de posição em função do tempo é uma parábola. Logo, no primeiro trecho, eu tenho que identificar uma parábola. O item A tem uma parábola no primeiro trecho, um segmento de uma parábola. No item B, não tem. É basicamente uma reta, então eu vou descartar esse item B. No item C tem uma parábola. No item D tem uma parábola. No item E tem uma reta. Então esse trecho de reta, que é o item E e o item B, eu vou descartar. Pode ser o item A, pode ser o item C e pode ser o item B. No segundo trecho, é para que é movimento uniforme, com a velocidade permanece constante. Um erro comum é você olhar esse trecho reto e pensar que a velocidade está constante. E realmente ela está constante, essa velocidade, mas ela vale zero. Por quê? Não é um gráfico de velocidade em função do tempo, é um gráfico de posição em função do tempo. Olha nesse trecho, a posição continua constante. Se esse metrô está na mesma posição, significa que ele está parado. É lógico, a velocidade é constante, é zero. Mas o metrô, ele não vai ficar parado, ele está em movimento. Ele parte com aceleração constante, depois ele fica com a velocidade constante. Então, no primeiro trecho, não pode ser aqui, no segundo trecho não pode ser uma linha reta, pois nesse caso aqui ele estaria parado. Então, eu vou descartar o A também. E vou descartar o E, já foi descartado já, né? O D, vou descartar o D, olha aqui, na mesma posição. Sobrou pra gente somente o item C. Vamos ver por que é o C. No primeiro trecho, há uma parábola, indicando movimento uniformemente variado. Ela é crescente, essa parábola aqui, logo identifica que a aceleração é positiva. Ela é concavidade para baixo, isso é, feliz. No segundo trecho, esse gráfico de posição em função do tempo é uma reta. O gráfico de posição em função do tempo, que é uma reta, indica que é movimento uniforme. E como ele é crescente, a velocidade é positiva. Então significa que a velocidade fica constante e positiva. No segundo trecho, é um gráfico com cavidade para cima. Isso é, um gráfico triste. É uma função de segundo grau, indicando um movimento uniformemente variado. Logo, indica que a aceleração é negativa e decrescente. Então, o melhor item é o item C.